Olá, bem-vindo ao podcast do Azul, a secção de Ambiente e Clima do Jornal Público, onde se discutem temas do oceano em antecipação da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorre em Nice de 9 a 13 de junho. O meu nome é Clara Barata e tenho comigo Tiago Piti Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul, uma instituição portuguesa que se tem destacado internacionalmente em fazer lobby pelo oceano, em ser a voz do oceano. Vai falar-nos sobre as prioridades para a Conferência dos Oceanos deste ano e sobre o trabalho da Fundação Oceano Azul em preparação para esta conferência, organizada pela França e pela Costa Rica, que se segue a realizar em Lisboa em 2022, promovida por Portugal e pela Nigéria. Olá, Tiago, bem-vindo. Bom dia, Clara. Tem dito que o oceano precisa de um acordo de Paris. Porquê? Bom, as pessoas muitas vezes não estão a par que há um pecado original, como eu costumo dizer, na governação internacional do oceano, que é o facto de quando, em 1992, na famosa Cimeira do Rio, que foi quando se desenhou o paradigma do desenvolvimento sustentável, a própria expressão desenvolvimento sustentável e os três pilares, o pilar ambiental, económico e social, quando ela foi desenhada, criou-se quadros legais para determinados problemas. Criou-se a Convenção para a Diversidade Biológica, que é a Convenção da Biodiversidade. Criou-se a Convenção Quadro para o Combate às Alterações Climáticas, que é a Convenção das Alterações Climáticas, e de facto o oceano não teve no Rio uma convenção. Havia a Convenção de Direito do Mar lá atrás, mas que é muito mais um documento jurídico que regula as áreas, as jurisdições dos Estados costeiros, os direitos. O oceano ficou de fora? O oceano ficou de fora, claro, porque eu acho que naquela altura não havia minimamente ainda a percepção, estamos a falar da década de 90, do papel que o oceano tinha como sistema de suporte de vida do planeta. Aliás, a visão que se tinha do oceano, e que ainda continua a prevalecer, era de que o oceano não era um todo, havia vários espaços, e por isso é que nós dizemos que não há um oceano, há 5 oceanos. Mas os cientistas e a evolução da ciência, desde essa altura, mostra que só há um oceano, só há um sistema. O oceano é muito mais um sistema vivo que um espaço. E isso ficou, na altura, não se percebeu que sem o oceano não é possível nem tratarmos do tema do clima, nem preservarmos a biodiversidade. E por isso nós pensamos muitas vezes que, quando olhamos para onde está o nível da ação climática hoje em dia, sabemos que ele está muito mais elevado do que onde está o nível da ação para as soluções dos problemas do oceano. E por isso nós dizemos que o clima teve o rio, o clima teve, com o rio teve as COPs, que são representadas por chefes de Estado e de Governo, o clima teve Paris, que deu um grande ímpeto, o clima tem o IPCC, que é o painel intergovernamental dos cientistas, e o oceano não tem nada disso, digamos assim. E, portanto, o oceano é um bocadinho órfão de uma governação internacional, e por isso é que nós dizemos que o oceano, da mesma maneira que o clima teve Paris, o oceano precisa de alguma coisa. É claro que Nice é um princípio, mas não será em Nice que se vai tratar um tratado internacional como aquele que foi feito em Paris, que deu à humanidade um plano para descarbonizar o planeta. E o que é que precisamos? Precisamos então de uma convenção, de um tratado internacional para ver esse impulso para o oceano? Eu acho que nós precisamos de chegar lá. Eu acho que o oceano está-se a tornar de tal maneira importante, porque, infelizmente, pelas piores razões, porque os próprios efeitos das alterações climáticas chegaram ao oceano de forma muito mais forte e muito mais rápida que os cientistas anteviam. E isso vê-se hoje em dia com aquilo que se entende ser alguma saturação já do oceano, com as emissões de gases de efeito de estufa, que por sua vez traduzem em energia acrescida para o oceano e que por sua vez tem aumentado a temperatura também do oceano. Isso tem levado a estes fenómenos atmosféricos extremos, como aqueles que nós presenciamos principalmente nas pequenas bacias hidrográficas, como é o mar Mediterrâneo, por exemplo, onde tivemos um enorme problema aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, em Valência, e onde no ano anterior tivemos um problema ainda maior na Líbia, onde morreram mais de 20 mil pessoas. Portanto, estes temas começam-se a tornar temas existencialistas para a espécie humana. E depois temos, obviamente, outros temas que nós não damos tanta importância, como, por exemplo, os aparecimentos corais. O aumento da temperatura das águas levou a que nos últimos 2 El Niños, o de 98, 2002 e o 2014, 2017, 40% do coral do planeta tenha desaparecido.
o coral representa, digamos, a plataforma de mais de 30% da biodiversidade. E, portanto, é com estes problemas todos que eu acredito que a comunidade internacional está a despertar para este tema. A comunidade internacional, leia-se, os Estados-membros das Nações Unidas, e que, portanto, que se consiga aqui em Nice algumas conquistas que nos levem a chegar ao momento de Paris para os oceanos. Esse momento poderia ser obter as 60 ratificações do Tratado de Alto Mar, necessárias para que ele entre em vigor, ou não vamos conseguir? Eu, se quer que lhe diga, eu nunca acreditei que era possível, num espaço de tempo tão curto, sabendo que um processo de ratificação normalmente é um processo constitucionalmente difícil, do ponto de vista jurídico. É um processo que exige pareceres, por exemplo, no caso português, pareceres de muitos ministérios, exige depois que haja uma aprovação por Conselho de Ministros, depois exige outros órgãos de soberania envolvidos, conforme os países, em alguns casos o Parlamento e o Presidente, noutros casos o Presidente. Portanto, eu não tinha muita esperança que, no fundo, num curto espaço de tempo muito curto, se conseguisse essas 60 ratificações. Mas era importante ter o objetivo e, portanto, eu aplaudo a França de ter tido essa meta pelo trabalho que fez e aplaudo Portugal por ter conseguido entrar no pedestal dos campeões dos primeiros países que até Nice, até esta Conferência das Nações Unidas, vão figurar na lista dos países que ratificaram. Eu penso que até ao final do ano será possível, porque eu acho que Nice vai trazer de tal forma uma energia e uma gravitas ao tema do oceano, que eu estou convencido que os países que faltam, eu julgo que quando terminarmos nisso, nós neste momento estamos com 28 países. Há muitos países que querem anunciar nisso a sua ratificação. Portugal preferiu anunciar há 15 dias. Portugal depositou, aliás, há 2 dias nas Nações Unidas. O embaixador de Portugal, representante permanente junto às Nações Unidas, fê-lo há 2 dias. O embaixador Rui Vinhas. Seria importante que, se nós chegarmos aos 40, que possivelmente chegaremos no final da semana de Nice, que os 20 que faltam cheguem até ao fim do ano. Isto é muito importante por 2 razões. Primeiro, porque estamos a falar da proteção de mais de metade do planeta. Nós não conseguimos proteger a natureza que precisamos de ter como reserva para manter o planeta a funcionar, se não contarmos com o alto mar, que é como se designa a zona do mar que é coberta por este tratado do alto mar e que fica fora das jurisdições nacionais dos Estados-membros. E, portanto, é uma grande percentagem do mar, não é? Na verdade. Ela é 2/3 do mar, praticamente. Eu diria, entre 65% e 70% do mar não pertence às zonas económicas exclusivas dos Estados-membros. É considerado alto mar. Essa área significa metade do planeta, verdadeiramente. Sim. E, portanto, ela é fundamental para todos os processos bioquímicos que tornam o planeta um organismo vivo. Imagino que o planeta era uma nave espacial. Temos aqui uma boa parte do motor do planeta, porque, e é isto que é muito importante, quer a atmosfera, quer a biosfera, quer a hidrosfera, que é 99% oceano, dependem do oceano. Sem oceano não há atmosfera, não há um ar com oxigênio para nós podermos respirar. E, portanto, o oceano é de todos os sistemas de suporte do planeta aquele que é verdadeiramente mais importante. É o mais importante, é o maior em dimensão e é o mais complexo em compreensão. E por isso é que nós estamos muito mais atrasados na compreensão do oceano. Sim. E por isso é que no Rio, em 1992, não havendo essa compreensão, o oceano ficou, digamos assim, posto de lado naquela altura. E se o Tratado de Alto Mar entrar em vigor, isso pode dar origem às COPs do oceano? Pode ser essa? Essa é uma boa pergunta, sem dúvida, Clara, porque vai, no fundo, responder à minha primeira resposta, que é: este é o princípio da dita governação do oceano que falta. Podemos, com o Tratado do Alto Mar, ter uma COP para o oceano. É claro que o Tratado do Alto Mar não é responsável por tudo aquilo que passa fora do alto mar nas zonas de jurisdição nacional. Mas não há dúvida nenhuma que vamos passar a ter um processo regular de conferências das partes do Tratado do Alto Mar, tem uma série de órgãos muito complexos, inclusivamente órgãos de compensação, porque se entende que a exploração dos recursos genéticos, ou seja, da biodiversidade no alto mar, que não está regulada neste momento e que, portanto, neste momento é de quem a apanhar, vai passar a ser regulada e vai passar a haver um pagamento, digamos assim, aos países, porque passa a ser, digamos, propriedade de todos os países do mundo. E, portanto, vai ser, como eu digo, um salto civilizacional em frente e por isso a sua importância. A Fundação Oceano Azul tem estado muito envolvida na preparação da Conferência dos Oceanos. Pode explicar
O que é que tem feito e quais são as suas prioridades? Eu acho que a Fundação Oceano Azul, talvez apenas com exceção do governo francês, talvez seja a organização no mundo inteiro que está a trabalhar há mais tempo para preparar a sua participação e para preparar o sucesso do que possa ser a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. E nisso, nós começámos no dia seguinte ao fim da Conferência do Oceano das Nações Unidas em Lisboa, no final de junho de 2022, porque a Fundação já estava a apoiar a França na sua participação na Conferência de Lisboa e, aliás, numa outra conferência que na altura houve e que foi muito badalada, que se chamou One Ocean Conference, que foi uma conferência que o presidente Macron convocou em Brest. E depois, quando a França, entusiasmada com o sucesso também da Conferência de Lisboa, que foi um grande sucesso, porque a Conferência de Lisboa fez o tema dos oceanos passar do que eram reuniões relativamente pequenas, técnicas, para reuniões em que já participaram muitos chefes de Estado e de Governo em Lisboa e onde participaram muitos setores que não participavam nas reuniões dos oceanos, principalmente da economia, do setor privado, das corporações. Tiveram realmente já presentes em Lisboa os bancos, as instituições financeiras, as seguradoras. E isso antes, na conferência anterior que tinha tido lugar em Nova Iorque, não aconteceu. E eu acho que a França compreendeu que este é o momento do oceano e, portanto, assumiu logo ali a responsabilidade de organizar esta conferência. Nós temos vindo a trabalhar desde então. Para nós, muito importante tem sido, de alguma maneira, levar a que nós temos lutado por isto, 3 coisas temos pedido muito, que é que haja uma mudança de nível, que haja uma mudança de tom e que haja uma mudança de agenda. A mudança de nível foi a dita que começou a acontecer em Lisboa com a vinda dos chefes de Estado e de Governo e que agora vai ser muito amplificada, porque sabemos que pelo quase 80 chefes de Estado e de Governo vão estar presentes nesta Cimeira de Nice. Isto faz isto verdadeiramente uma cimeira ao mais alto nível do planeta. Depois é importante porque os oceanos eram tratados sempre a nível técnico e é muito importante que os chefes de Estado e de Governo falem uns com os outros e deliberem. A segunda coisa é a mudança do tom. Nós dizemos que o tom com que trabalhamos o tema do clima tem vindo a mudar. Quando foi o Protocolo de Kyoto, em 1998, eu estava nas Nações Unidas e o tom era muito científico. O clima era basicamente um tema para a ciência e para os cientistas, ainda em Kyoto. Depois, com o filme do Al Gore, An Inconvenient Truth, com o relatório do Sr. Stern, começámos a perceber que isto era um tema com grande importância política porque teria muita repercussão económica. E o oceano está ainda a fazer esse percurso. Está mais atrás na fita do filme. E o que nós gostávamos era que, da mesma maneira que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mudou verdadeiramente o tom da discussão sobre o clima, passando a falar da crise climática, nós temos de passar a falar da crise oceânica, da crise dos oceanos, e temos de ter um tom de urgência e de emergência, porque é disso que verdadeiramente se trata hoje em dia. O oceano está, efetivamente, a deteriorar-se a uma velocidade que poderá pôr em causa o seu funcionamento como sistema, que é, como disse há pouco, o principal suporte do planeta. E, portanto, o tom tem de mudar. E depois, como é que é preciso? Claro que depois o mais importante ainda é trazer soluções. Não basta que seja o nível de importância, nem o tom, e as soluções teriam de vir por parte de uma agenda transformadora. Uma agenda que projeta o oceano de 2025 a 2030 no objetivo de tentar cumprir uma série de metas. E aqui temos, obviamente, muitas coisas que podem ser ditas sobre esta agenda. Para essa agenda, para essa mudança de nível, de tom e de agenda, pode ser importante o Pacto do Oceano da União Europeia. Eu julgo que também esteve que um documento elaborado pela Fundação Oceano Azul e pelo think tank Europa Jacques Delors também desencadeou essa elaboração. Sem dúvida, essa é uma pergunta que é muito grata para a Fundação, porque o Pacto Europeu para o Oceano, que vai ser apresentado pela Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agora no primeiro dia da Cimeira de Nice, do Oceano, resulta de uma iniciativa da Fundação Oceano Azul, a que se juntou depois um think tank de Bruxelas, que é o Europe Jacques Delors, que é chefiado por um grande senador europeu, que é o Sr. Pascal Lamy, e com isso conseguiu-se fazer um manifesto, criar um grupo de pressão de ex-ministros do mar, ex-comissários ligados aos temas do mar, secretários-gerais do Parlamento e da Comissão, ex-membros do Parlamento Europeu, e com esse grupo e com o manifesto para um pacto europeu,
conseguiu-se colocar isto na ordem de trabalhos das instituições europeias no pós-eleições europeias de junho de 2024 e, neste momento, há uma verdadeira, digamos assim, dinamização, mobilização em Bruxelas. O Parlamento Europeu criou um grupo, ele próprio, que está com este tema nas mãos. O Conselho Europeu, presidido por um português, por António Costa, e, portanto, sensível a esta matéria do oceano, pela primeira vez desde 1957, ou seja, desde o Tratado de Roma, que criou então a Comunidade Económica Europeia, proferiu uma reunião sobre o oceano, realizou uma reunião sobre o oceano e proferiu conclusões sobre essa matéria, e por isso nós estamos nesse aspecto muito auspiciosos que se consiga colmatar aquilo que verdadeiramente falta, que é a Europa também ter uma visão de alto nível político para o oceano, uma estratégia da relação da Europa com o oceano. E o pacto é muito interessante, que a ideia do pacto é não ser um pacto entre europeus para o oceano, mas a filosofia subjacente ao pacto, pelo menos a filosofia do manifesto que a Fundação Oceano Azul elaborou, era ser um pacto dos europeus com o oceano, pelo qual os europeus se comprometem a tratar do oceano, esperando que o oceano depois trate de nós, que é aquilo que nós precisamos. E está mesmo otimista em relação ao documento que será apresentado. Muitas ONGs criticaram aquilo que se sabia do pacto por falta de ambição, por ser um bocado juntar tudo o que tem a ver com o mar sem ter essa visão estratégica, precisamente. Bem, isso é realmente outra pergunta diferente. O pacto transpirou cá para fora, ou seja, o teor, o conteúdo do pacto transpirou cá para fora e a Fundação Oceano Azul, confessamos também, não ficou muito contente. Porque não deixa de haver aquela tentação, que é uma tentação da Comissão Europeia, normalmente de querer programatizar tudo e basicamente chamar a atenção para os seus programas. Ou seja, perdeu-se um bocadinho aquela ideia que nós achamos que é necessária uma visão de alto nível, a tal visão política, uma visão de grande amplitude, que é aquela que diz, bem, mas o oceano é importante para a Europa, porque foi o oceano que fez a economia da Europa. Se não fosse o oceano, ao longo dos séculos, a Europa não tinha criado uma folga, digamos assim, económica que permitisse criar a burguesia, que por sua vez depois permitiu criar uma série de riquezas e pôr a Europa à frente, nomeadamente na Revolução Industrial, por exemplo. Sim, claro. Portanto, essa leitura de que a Europa é o continente mais marítimo e que economicamente nós podemos beneficiar é muito importante. A Europa tem a maior avanço na ciência, em termos de investigação do oceano do mundo inteiro. E, portanto, a Europa pode-se projetar nas áreas inovadoras da economia, na biotecnologia, nas áreas da finança da natureza, que é tudo aquilo que nós queremos desenvolver enquanto Fundação Oceano Azul. Depois há uma questão também geopolítica, porque o espaço vital da Europa, entre uma agressão militar da Rússia à Ucrânia, que não deixa de ser uma agressão à Europa como um todo, e a Europa tem-se defendido como um todo. Portanto, essa agressão a leste, e com as interrogações que nos vêm do Ocidente, dos Estados Unidos, da nova administração, a Europa tem aqui este espaço vital de segurança que é o oceano. É através do oceano que vem praticamente todo o comércio. A Europa é uma potência comercial. Todo o comércio viaja por mar. Mais de 90% do comércio externo europeu vem por mar. Mas depois temos também, obviamente, a segurança alimentar europeia, é assegurada através do mar. A energia, tudo o que nós utilizamos como energia vem hoje muito por pipelines, sejam pipelines, gasodutos de gás, como nós temos, por exemplo, da Argélia, seja o vento offshore, que hoje é uma parte importante do misto de energia da União Europeia, nas energias renováveis, sejam as comunicações, porque as nossas comunicações de internet estão elas muito assentes na sua maior percentagem em cabos submarinos de fibra óptica que ligam a Europa à América e, portanto, eu costumo dizer a Europa sem o oceano hoje em dia verdadeiramente surda, é cega e é muda. E é faminta, diria mesmo. Portanto, esta perspectiva é que não está nos pequenos programas e iniciativas, na míriade de iniciativas que a Comissão Europeia desenvolve depois sobre o oceano. Então, o pacto tem de ser isso, tem de ser essa congregação de interesses. Por exemplo, um exemplo muito concreto é na área da economia. Nós advogamos, Oceano Azul, a Fundação Oceano Azul, que é preciso uma revolução na Europa para a economia azul. A Europa tem muitas estratégias. Tem uma estratégia para o turismo, tem uma estratégia para os portos, tem uma estratégia para a indústria marítima. Essas estratégias, tem uma estratégia para as pescas, tem uma política comum de pescas, aliás. Mas nós sabemos que muito do investimento
dos subsídios do dinheiro público nessas estratégias não tem feito progredir a Europa do ponto de vista económico. Nós, por exemplo, o Fundo das Pescas é um caso claro. Portugal recebe mais de 500 milhões de euros todos os quadros comunitários de apoio, e nós, no final do quadro comunitário de apoio, perguntamos: mas a economia portuguesa enriqueceu? Não. O setor continua a existir das pescas, os subsídios acabam por ser entregues, mas a economia portuguesa não mudou, não muda. E, como digo a portuguesa, digo no fundo a economia europeia. Portanto, nós temos de parar de dar subsídios em áreas que não estamos a progredir e criar mais dinheiro disponível para as tais áreas da inovação, da ciência, ligadas à economia, que podem tornar a Europa muito mais pertinente do ponto de vista competitivo no século XXI. E uma área em que a Fundação Oceano Azul tem estado muito empenhada é na criação de áreas marinhas protegidas. O que é que esperam que aconteça em breve em Portugal? Haverá classificação do Gorringe a tempo da Conferência de Nice? Bom, aqui também houve uma verdadeira revolução em Portugal e nós estamos muito contentes que a Fundação esteja associada a essa revolução, porque a conservação da natureza tem sido o parente pobre da área do ambiente em Portugal. Às vezes as pessoas não têm muito essa noção. Nós fizemos progressos extraordinários como país, por exemplo, na área dos recursos hídricos, da distribuição de água. Nós hoje em dia temos uma água que é uma água segura, que nós sabemos que podemos beber em todas as casas do país. Isto não era o caso assim nos anos 70, antes da Revolução. E, portanto, o trabalho que Portugal fez na parte dos recursos hídricos é um trabalho fenomenal. O mesmo no saneamento, nos esgotos. Portanto, houve grandes progressos. Mas na área da conservação da natureza, Portugal não fez tantos esforços como deveria ter feito. E, por isso, nós temos perdido muito capital natural. O capital natural é aquele capital da natureza que é cada vez mais importante porque é cada vez mais escasso. E cada vez mais faz a diferença para a própria economia dos países, faz a diferença para a qualidade do ar, para o bem-estar dos cidadãos, mas faz a diferença também porque o turismo do presente e do futuro vai ser cada vez mais ele orientado para esse capital natural. Quem tiver betão e não tiver florestas não vai ter turismo, por isso simplesmente. E, portanto, o nosso país, que tem destruído o nosso capital natural terrestre, como se não houvesse amanhã, desde os anos 80, nós temos visto o que tem sido o desordenamento do território, precisa de olhar para isto de outra maneira. E estamos ainda mais atrasados no oceano. Portugal estava na cauda da Europa ocidental, em áreas marinhas protegidas, até há muito pouco tempo. O que tem acontecido foi que, com as novas áreas marinhas protegidas destes últimos anos, e estamos a falar, por exemplo, desde logo, primeiro do alargamento das selvagens. Sim. Foi muito importante porque era a área marinha protegida mais antiga de Portugal, é de 1971, e as selvagens é uma área que os portugueses hoje em dia conhecem, depois de uma famosa visita do presidente Cavaco Silva às selvagens, há uns anos, quando foi a crise do irrevogável. Tudo isso coincidiu para trazer publicidade a uma parte geográfica do país. Nós, de facto, nas selvagens, temos uma das áreas pristinas do planeta Terra. E a National Geographic desafiou a Fundação Oceano Azul para fazer uma expedição científica quando disse nós queríamos ver se conseguíamos ter uma área marinha protegida neste arquipélago para que esta área pristina se possa até restaurar e possa continuar a ser uma área muito, muito, muito ainda preservada. E isso foi um bom exemplo. Depois a seguir seguiu-se o Algarve, e o Algarve é uma área, eu costumo sempre dizer, o que é estranho não é que se tenha finalmente feito uma área marinha protegida no Algarve. O que é estranho é que uma das zonas costeiras onde há maior conflito de usos, principalmente entre o turismo e a pesca, como o Algarve, só tenha tido uma área marinha protegida há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos, porque deveria ter tido nos anos 70 ou nos anos 80. O Algarve perdeu, nos últimos 30 anos, mais de 60% dos seus recursos piscícolas. Basta ver os desembarques, há estudos económicos que dizem isso sem margem para dúvidas. Por isso, esta área marinha protegida no Algarve, que é em cima de um recife, do chamada Pedra do Valado, que é o recife do Algarve, que é o nome que os pescadores utilizam, ela vai permitir preservar uma das maternidades principais das pescarias do Algarve e nós esperamos recuperar essa dilapidação dos recursos naturais marinhos do Algarve, como tem acontecido. Nós não temos dúvidas. Se esta área marinha protegida não for bem implementada e não operar com os seus impactos, vamos deixar de ter pescas no Algarve a prazo. E isso seria catastrófico para a região. E depois, finalmente, os Açores. Esta me parece ainda mais importante porque tem uma escala planetária. Estamos a falar
da 10ª maior área marinha protegida do mundo, ou rede de áreas marinhas protegidas, melhor dizendo. Estamos a falar da maior do Oceano Atlântico Norte, estamos a falar da maior da União Europeia, na Europa, e, portanto, estamos a falar de uma área com quase 300 mil km², que vai seguramente pôr os Açores no mapa. Os Açores vão mesmo tornar-se líderes na sustentabilidade e, portanto, vão qualificar o seu território e, portanto, não tenho dúvidas que os Açores vão ganhar muitíssimo do ponto de vista económico deste reconhecimento internacional. Os Açores, mas isto é importante não apenas para os Açores, é muito importante para Portugal. Isto vai permitir ajudar Portugal a conseguir posicionar-se para cumprir um dos seus principais compromissos internacionais, que foi o do 30 por 30, de chegar a 2030 com 30% do oceano protegido. Portugal, no seu todo, com os Açores, dá um salto gigante e fica com 19% do seu oceano protegido, portanto, numa boa trajetória para chegar a 2030 com 30%. E depois é importante para a Europa, porque estamos a falar de uma área que responde a quase 6% do mar de toda a União Europeia na Europa. Bem. E, portanto, nós estamos também a fazer um serviço, digamos assim, para a Europa, quer um serviço em termos dos compromissos da Europa, quer um serviço também em termos de quase ecossistémicos, porque o que vai permitir de restauração, de biomassa, de biodiversidade, vai ter um enorme impacto em todo o Nordeste Atlântico. E o Gorrinch? O Gorrinch é o que nos está também a entusiasmar à Fundação neste momento, principalmente pela cooperação que tivemos pelo governo atual e que, de acordo com as eleições, vai continuar a ser o governo, ou vai ser um governo baseado no governo atual. O que foi possível foi a Fundação ter feito a Fundação, no fundo, traz um bocadinho estas coisas para a tona d'água, e nós achamos que, tendo Portugal nas suas águas sob jurisdição nacional, a maior cadeia de montanhas submarina da Europa, aliás, a maior montanha da Europa, uma vez que no Gorrinch há uma montanha que é mais alta que o Monte Branco e que está ali à vista do Algarve, é muito interessante porque estamos a falar de uma área que está entre 250 e 300 quilómetros ao sul do Algarve, já inclinado para a Madeira. Se não houvesse água, nós víamos as montanhas ao longe, não é? Mas eram os Alpes, digamos assim, do sul da Europa. Mas havendo essa área, tendo ela também uma biodiversidade tão importante, o facto do governo português ter participado, e foi a primeira vez que isso aconteceu nas nossas expedições, na expedição organizada pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário, que permitiu ter o ICNF, que permitiu ter a Marinha de Guerra Portuguesa a colaborar com a Fundação, torna muito mais expectável que o governo português possa trabalhar, e sabemos, a atual Ministra do Ambiente e da Energia expressou-se publicamente com vontade de fazer isso, e de Portugal com a proteção de uma área marinha protegida na área do Gorrinch poder chegar muito perto, se não mesmo aos 30%, e cumprir com isso o nosso grande desígnio, que é sermos um líder mundial nas matérias dos oceanos. Nós temos uma responsabilidade especial, somos um gigante marítimo do mundo, temos de assumir esta nossa preponderância, temos de ter orgulho nela, mas temos de assumir a responsabilidade. E temos depois de tirar uma série de ilações disso para podermos desenvolver aqui uma economia que ajude a projetar o país e que nos permita ser, e eu não tenho dúvidas destas palavras, não tenho medo de as dizer, sermos uma verdadeira potência marítima, uma verdadeira que, no fundo, no século XXI, como no fundo, por exemplo, é um país com menos população que Portugal hoje em dia, como a Noruega. Muito obrigada por ter vindo falar connosco sobre o oceano, Tiago Pita Cunha. Muito obrigada pelas suas perguntas, Clara. Obrigada. Este foi o primeiro de uma série de 5 podcasts do Azul sobre os oceanos, que serão publicados nesta semana. O público vai acompanhar a Conferência dos Oceanos em Nice com o repórter Nicolau Ferreira. Até breve. O público fica no ouvido.